Então, eu vou estar lendo em Gênesis 3, 6 e 7 e o 21. Na verdade, eu vou ler. Olha lá, vai eu. Ó. Eu coloquei aqui o 6 e 7, mas eu vou estar lendo aqui do início aqui. Obrigada, mãe. Lá no 3, vou ler do 3, do 1 até o 6, até o 7, tá bom? Ó, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela, desejável para dela, oh meu Deus, desculpa gente, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas da figueira para cobrir-se. E lá no 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Aqui nesse texto, nos mostra que a mulher deixou entrar em seu coração dúvida. Por quê? Porque Deus tinha falado para eles, para Adão e Eva, que não era para comer daquele fruto. Porém, a serpente veio, ficou ali, falando para ela, mostrando para ela como aquele fruto era bonito, como que aquele fruto era. E ela olhou e percebeu e falou, e ficou pensando: será que realmente o que Deus me falou é verdade? Será que, na verdade, Deus não está me escondendo algo? E a serpente conseguiu colocar no coração daquela mulher uma dúvida, que às vezes entra no nosso coração também. A dúvida de que, será que servir ao Senhor é o caminho certo? Será que permanecer fiel a Deus é certo? Então nós começamos a colocar dúvidas no nosso coração, se o que Deus quer para nós é o certo. Será que se eu arrumar um namorado lá no mundo, ou um marido, será que Deus não vai mudar o coração dele? Então nós começamos a colocar dúvidas no nosso coração, achando que Deus, Ele não se importa com os nossos sentimentos, e Ele não se importa com o que nós pensamos. E a Eva ali ficou na dúvida. Ela colocou a dúvida, a serpente conseguiu colocar no coração dela a dúvida de que se Deus estava falando a verdade para ela. Então, fazendo isso, passou a ver o fruto com outros olhos. Ela passou a ver as coisas que estavam ali ao redor dela de outra maneira. Pois a árvore era boa, o fruto era agradável aos olhos e desejou. Então ela começou a desejar aquele fruto de uma maneira, quando você quer comer algo e você fala assim: nossa, mas eu queria tanto comer aquilo, né? Que nem às vezes os meus meninos falam assim: eu queria comer sushi, tudo para eles é sushi. E aí eles ficam naquele negócio: quero sushi, quero sushi, quero sushi. Eu falo: meu Deus do céu, né? É uma vontade de comer aquilo. E eu fiquei imaginando Eva ali, ela olhando para aquele fruto. Ela falou assim: nossa, mas os frutos são tão bonitos. E comeu, viu que era bom, viu que era agradável. E aí ela foi lá e deu ao seu marido, e ele consentiu com o erro. Então, nós temos que pensar assim: será que Deus, Ele não se importa conosco? E é por isso que Ele proibiu de comer aquele fruto, né? Algo que seria tão simples obedecer. Ela podia comer de todos os frutos que estavam naquele lugar, mas ela desejou comer aquele que não podia. E nós vivemos dessa forma. Nós estamos aqui, mas nós desejamos estar em outro lugar. Nós desejamos as coisas que estão lá fora e não observamos aquilo tudo que o Senhor tem nos dado todos os dias.
Nós não temos observado o que Deus tem feito na nossa vida, a família que nós temos, a igreja que nós temos, os irmãos que estão ao nosso redor, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, hoje, o tema da minha ministração que eu quero falar é sobre vestes novas. Por quê? Deus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. É um plano que é perfeito em tudo. Por mais que nós queremos colocar, mudar a rota, mas o plano de Deus, ele é perfeito. Porém, sempre, o que nós fazemos? Colocamos as nossas mãos onde não deve, os nossos pés onde não deve. Que nem as pessoas falam, colocar os pés pelas mãos. Que nós fazemos. Vamos lá e queremos mudar. Deus está preparando um plano perfeito, mas aí a gente fala assim, mas está demorando muito para receber esse plano. Eu estou demorando muito para conquistar isso, estou demorando muito para fazer aquilo. Eu acho que eu vou dar uma ajuda a Deus. Eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou chegar mais rápido no destino. É que nem quando a gente quer cortar o caminho. A gente vai por aqui, que nem aqui antigamente, dava para ir pela rua, ou dava para ir aqui pelos predinhos, que antigamente não tinha os prédios, era só mato. Porém, dependendo do horário, era perigoso. Então, você podia correr o risco de ser assaltado ou coisas piores. Então, Deus, Ele tem um plano perfeito. Por mais que demore, o plano dele é perfeito. E muitas vezes nós queremos cortar o caminho. Queremos pegar rotas curtas, um atalho que vai nos causar um grande problema. Por esse motivo, eu quero mostrar 2 erros que nós cometemos quando ignoramos a palavra de Deus. O primeiro é, tentamos resolver o erro com o nosso próprio esforço. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi as vestes para cobrir a sua nudez. Por quê? Ele pecou e a primeira coisa que ele fez foi, viu que estava nu e aí ele quis se cobrir. Quando surge qualquer situação na nossa vida, seja no trabalho, na família, em qualquer coisa, na nossa vizinhança, em qualquer lugar, nós buscamos primeiro resolver a situação do que buscar a Deus, do que perguntar para Deus o que Ele pensa, o que Ele como que Ele agiria, como que nós devemos resolver a situação. E aí nós metemos os nossos pés pelas mãos, e aí nós queremos resolver com o nosso esforço, da maneira que nós achamos que é certo. Quando as coisas começam a atropelar e dá tudo errado, aí nós começamos a chorar. Vamos lá diante do Senhor e choramos. Eu fiz isso essa semana. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos passando por uma situação que eu não vou comentar aqui agora. E eu fiquei orando ao Senhor de madrugada, e eu falei para Deus, por que a gente se mexe em cada encrenca? Por que nós cometemos uns erros? Porque a gente não pergunta para o Senhor antes, né? Nós vamos lá, fazemos do nosso jeito, achamos que está certo. E aí, quando tudo dá errado, a gente quer que Deus conserte aquilo que deu errado. Se o erro foi nosso, se nós cometemos o erro. E aí eu falei assim, Deus, não é justo eu fazer isso com o Senhor. Porque o Senhor não fez nada de errado, e agora eu quero que o Senhor conserte para mim. Pedir perdão para Deus e pedir para Ele consertar a si mesmo. É porque eu não tenho outra opção. Aí eu falei, meu Deus, como a gente é ignorante. Como nós não buscamos a Deus antes das coisas darem errado. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei numa luta, brigando, porque eu não queria pedir para Deus consertar. Porque eu falei, mas a culpa é minha, eu não posso pedir. É injusto isso com Deus, porque agora que eu estou no problema, eu quero que Ele entre também, né? Não é isso que a gente faz? A gente está no problema e agora a gente quer que Deus entre lá com a solução para resolver para nós. Nós estamos vendo as coisas dando errado e mesmo assim nós não buscamos a Deus. Nós estamos vendo o nosso casamento se afundar. E nós não buscamos a Deus. Nós esperamos tudo dar errado para poder resolver. Então, nós temos que aprender a não querer resolver os nossos problemas por nosso esforço próprio. Nós temos que buscar o Senhor antes do problema surgir. Porque as coisas vão ser melhor para nós. Nós vamos conseguir viver muito melhor. Se a gente confiar no Senhor. Adão e Eva viveram todas aquelas coisas porque eles não confiaram em Deus, eles não acreditaram, eles não tiveram fé de que Deus podia realmente dar para eles uma vida plena. E eles queriam,
né, deixou ser enganado pela serpente. E muitas vezes nós deixamos ser enganado pelo mundo. Nós achamos que nós podemos ouvir músicas do mundo. Nós achamos que nós podemos trabalhar em qualquer trabalho aí do mundo. Não podemos, nós temos que escolher aquilo que não vai tirar a nossa santidade. Nós podemos escolher pessoas que estão servindo a Deus. Eu falo para os meus filhos, porque assim, não é porque nós estamos na igreja, não é porque está todo mundo vindo todo domingo na igreja, que qualquer pessoa serve para casar. Nós temos que observar as atitudes da pessoa. Nós temos que observar se ela realmente ama a Deus e se ela serve a Deus porque ela ama a Deus, porque ela é fiel a Deus, ou porque ela está vindo só por vir. Porque quantas vezes nós não vemos pessoas que vêm na igreja só por vir? Vem porque gostou de alguém, vem porque gosta do ambiente e estar aqui, mas o nosso propósito é amar a Deus em primeiro lugar. Quando eu orei a Deus por um marido, né? O meu maridinho querido que está aqui na minha frente. Eu falei realmente para Deus, falei, Deus, eu quero uma pessoa temente ao Senhor, que te ame em primeiro lugar. Eu não quero que Ele me ame em primeiro lugar, eu quero que Ele ame ao Senhor, porque eu sei que se Ele amar o Senhor, Ele vai me amar. Então, eu falo para os meus filhos, vocês não podem, qualquer pessoa que entrar, você falar assim, não é ela, é a pessoa. Não, você tem que orar e observar as atitudes da pessoa. Não é porque ela nasceu na igreja que o coração dela é do Senhor. Vai chegar um momento que até os meus filhos, eles vão ter dúvidas, e eu oro ao Senhor para que eu esteja ensinando para eles corretamente, para que quando eles estiverem sozinhos, eles possam tomar as decisões certas. Porque eu não vou poder tomar as decisões por eles o tempo todo. Então, cada um de nós aqui, vamos ter que tomar as decisões certas. Sem o pastor estar perto, sem a esposa estar perto, sem ninguém estar perto. Cada um aqui vai ter que tomar as suas decisões. Eva estava sozinha e ela não soube tomar as decisões certas. Ela tomou a decisão errada e por isso que tudo aconteceu ali com eles. Porque se ela tivesse tomado a atitude certa, nada disso teria acontecido. Mas aí, além dela ter errado, ela conseguiu convencer Adão a errar também. E ali piorou a situação, porque aí ele começou a se esconder de Deus. Ele começou a se vestir para que Deus não pudesse vê-lo do jeito que ele estava. E quantas vezes nós não nos escondemos de Deus, achando que Deus não nos vê? Quando eu conheci a Deus, na verdade assim, não sei se eu já contei aqui para vocês. Quando eu sabia que existia Deus, mas eu não sabia que existia Jesus. E uma senhorinha que foi na minha mãe, ela contava história para minha mãe. E eu queria ter visto ela antes dela partir. Mas não deu, porque ela foi morar longe, então não sabia onde ela morava mais, e ela partiu. O nome dela era Cremilda. E ela ia na minha mãe todo dia, e lá ela contava a história da Bíblia para minha mãe. E um dia, quando eu estava lá, ela falou para mim que Deus tinha um filho, e o filho dele se chamava Jesus. E eu não sabia. Eu sabia que existia Deus, mas não sabia que existia Jesus. E ela falou que Jesus estava em todos os lugares. Foi naquele dia que Jesus entrou no meu coração, sabe por quê? Porque quando eu fui tomar banho, quem disse que eu quis tirar a roupa? Eu não quis. Eu tomei banho de roupa naquele dia. Porque eu falei assim, Jesus está aqui no banheiro. E Ele vai me ver nua. Não vou. Olha, eu fiz um reboliço para poder trocar de roupa. Porque eu passei a toalha pelo meu corpo, tirei a roupa molhada, me sequei e vesti a roupa. Porque eu não queria que Deus me visse. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Quando ele pecou, ele fez o quê? Uma roupa para ele, porque ele não queria que Deus o visse pelado. E o pecado é desse jeito. Quando nós erramos e pecamos, nós queremos esconder aquilo que nós fez. Não queremos mostrar para Deus e para ninguém. Só que Deus já viu, Ele já sabe. E Deus nos dá a oportunidade de poder confessar esse pecado. Então, o primeiro erro que nós cometemos tentamos resolver o erro com o nosso próprio braço, com as nossas próprias forças, do nosso jeito, com o nosso esforço. Então nós temos que buscar a orientação de Deus para resolver o problema porque nós nos frustramos com os nossos erros. E o segundo quebra de relacionamento com Deus. Nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Lá no verso 8, diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor,
Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, quebrou ali a aliança, por quê? Porque Adão já não queria mais ver Deus de medo e de vergonha. Porque ele ficou envergonhado pelo que ele cometeu, pelo erro que ele cometeu, e ele não sabia mais como voltar atrás. E o que Deus fez? Deus perguntou para ele onde ele estava e o que ele tinha feito. E ele tentou esconder isso de Deus. Ele não confessou o pecado que ele tinha cometido. Quando pecamos, a primeira coisa que fazemos é se esconder. E como fazemos isso? Se escondendo. Como que a gente se esconde? Quando nós não participamos dos cultos, quando nós não participamos das células, porque nós temos relacionamentos uns com os outros. E quando nós não participamos, nós deixamos de ter relacionamento com os irmãos. Por quê? Porque nós vamos ser chamados a atenção. Porque a pessoa, ela se preocupa com você. Deus, ele se preocupou com Adão e com a Eva. E Deus perguntou para eles o que eles tinham feito, onde ele estava, né? E ele ali não confessou. Por quê? Porque quando nós erramos, nós não queremos ser cobrados, nós não queremos ouvir a outra pessoa falar. Nós já sabemos o que a pessoa vai dizer. Mas só que quando nós somos curados, é quando nós vamos para a célula, que nós estamos ali com os irmãos, né? Parece que é uma bronca, mas não é, um cuidado que a pessoa tem. Deus não brigou com Adão e Eva. Ele ali questionou eles para que eles pudessem confessar. E o que Adão fez? Colocou a culpa na Eva, a Eva colocou a culpa na serpente, e assim foi. E ninguém confessou, não, eu estou errado. Então, desta forma, nós queremos esconder o nosso erro desse jeito, não participando. Hoje eu não vou, porque como eu fiz algo de errado, então vai me chamar minha atenção, então eu não vou. Então nós não podemos fugir, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Quando Adão ouviu os passos de Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder atrás da árvore. E nós queremos se esconder também, se esconder das coisas de Deus. Nós temos talentos e não queremos mais fazer. Nós ficamos de igreja em igreja buscando e não queremos nos envolver com as coisas do Senhor. Os nossos talentos não são nossos, Deus nos dá. Eu fiquei pensando esses dias, eu falei assim, nossa, muitas coisas aconteceram no nosso ministério desde quando a gente saiu de lá e veio para cá. As pessoas novas que estão aqui, elas não sabem de tudo que aconteceu, de pessoas que saíram e tudo mais. E eu fiquei pensando durante esse tempo todo. Eu fiquei pensando assim, nossa, por mais que a gente faça algo por alguém, a pessoa ela vai embora. E aí eu fiquei pensando, nossa, Deus, ele deve pensar a mesma coisa. Eu falei, como que Deus age dessa maneira? Como que Deus se sente dessa maneira? Como que eles... como é que eu vou explicar o sentimento de Deus? Porque nós também fazemos isso com Ele. Quando Ele nos dá um talento, quando Ele nos dá algo e nós não fazemos, Deus ele não fica nos cobrando, né? Eu falei, Deus, me perdoa por ficar cobrando ou por ficar questionando algumas coisas. Porque Deus nos dá essas coisas e às vezes nós não queremos mais. E Deus nos dá de graça, Ele não nos toma. O que você aprendeu na igreja é seu. Mas nós temos não é o dever, mas uma gratidão a Deus de poder servir a Ele da melhor maneira possível, de poder estar servindo nossos irmãos e ganhando vidas para Ele através dos nossos talentos, daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos proporcionou. Eu falei assim, eu fiquei pensando, quantos pastores enriqueceram e ganharam muito dinheiro e hoje estão distantes do Senhor? Porque ganharam aquilo que eles queriam e Deus deu muitas coisas para eles, talentos. Deus não faz questão daquilo que eles receberam. Ele não faz questão de tudo isso, mas olha onde nós estamos. E nós, às vezes, nos preocupamos com pessoas que partiram e nos preocupamos com o sentimento de Deus, com aquilo que Ele pensa de nós, com aquilo que Ele acha que nós devemos. Nós temos que ter um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem feito pelas pessoas que estão ao nosso redor, por aquelas pessoas que nós ganhamos e ensinamos para ela. Então nós temos que ter um coração grato. E aí nós ganhamos, nós conquistamos, nós aprendemos.
nós aprendemos a tocar, nós aprendemos a adorar, nós aprendemos muitas coisas, até profissão nós aprendemos. Nós somos abençoados por Deus e quando nós chegamos aonde nós queremos, nós deixamos Deus para trás e vamos viver a nossa vida. E Deus, Ele tem, como eu comecei, um plano perfeito para nós. Mas nós interrompemos o plano de Deus na nossa vida quando nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que nós queremos. Então, nós temos que fazer com que essa quebra dessa aliança ela seja voltada para nós. Porque Deus não quer essa quebra de aliança, essa quebra de relacionamento. Deus nos ama e Ele quer estar conosco todos os dias. Então não deixe de participar. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não estão participando da célula. Procure alguém mais próximo da sua casa para que você possa participar. É muito bom a gente estar ali, nós adoramos ao Senhor, nós compartilhamos a palavra, nós compartilhamos aquilo que nós estamos passando, o que nós precisamos, nós oramos pelas pessoas. As pessoas são abençoadas, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos reunidos como igreja, e nós pedimos as bênçãos ao Senhor, aquela bênção é derramada. Então há bênçãos derramadas sobre a nossa casa, sobre a vida de vocês. Não é porque nós queremos que a nossa casa esteja cheia, não. É porque nós queremos que todos nós sejamos abençoados. E todos nós vamos conquistar juntos. Então, Adão, quando ouviu, se escondeu. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente se esconde, a gente foge, a gente não quer falar com as pessoas, a gente não quer ter relacionamentos com elas. E só quem vai perder somos nós. Você acha que Deus perdeu alguma coisa? Não, mas quem perdeu foi Adão. Ele perdeu aquilo que ele tinha com Deus. Deus falava com ele todos os dias. E ele, além de tudo, perdeu muito mais do que isso. E quando nós deixamos de ter relacionamentos com Deus, nós perdemos muito a presença do Senhor na nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos não foi uma mentira. É como se nós tivéssemos vivido coisas que não é verdade. Porque nós não estamos acreditando mais naquilo que aconteceu conosco. Esquecemos. É muito rápido esquecer. Mas qual é a boa nova que nós temos, que o Senhor fez por nós? Quando Adão ali fez as vestes, lá no 21 diz assim, ó, podemos ser infiéis, aqui o Guilherme cortou aqui o meu 21. O 21 diz assim, ó, o Senhor Deus fez roupas de pele, de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então Deus tirou as roupas do pecado que Adão tinha feito, fez uma roupa de pele para ele, fez uma veste nova. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos dar uma veste nova, uma vestimenta que vai ser digna de poder servir ao Senhor, de adorar, de estar na presença dEle, né? Nós podemos ser infiéis a Deus, mas Ele nunca será infiel a nós. Ele sempre nos amará, Ele sempre cuidará de nós, Ele sempre estará disposto a ouvir os nossos erros e nos ajudar naquilo que nós erramos também. Então Deus, Ele nos ama e Deus quer nos dar uma veste nova. Eu não sei, às vezes você está aqui e você está vivendo de uma forma diferente daquilo que Deus gostaria que você vivesse. É a oportunidade de você ter uma veste nova hoje e Deus mudar a sua vestimenta e mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos, porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nosso pensamento está lá fora. Eu estava conversando com a Carla ali agora, né? E ela falou que está tirando carta de moto. Aí ela falou que hoje foi fazer a carta lá, dirigir, e estava deixando a moto morrer toda hora. Aí o rapaz falou para ela que ela estava com o pensamento longe, né? E às vezes nós estamos aqui, nós estamos na igreja, mas o nosso pensamento está lá fora. Nosso pensamento está em outro lugar. Nós não estamos aqui, nós estamos só de corpo, como se nós estivéssemos batendo um cartão. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja aqui pensando, observando, ouvindo a voz dEle, para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, para que Ele possa transformar a sua vida de uma maneira grandiosa. Então nós deixamos de participar de muitas coisas, porque nós ficamos preocupados com o amanhã, nós ficamos preocupados com o que nós vamos comprar, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos fazer, e ficamos preocupados com as dívidas e tantas outras coisas, e perdemos o melhor, que é estar na presença do Senhor. Nós vemos para a igreja e ficamos aqui 1-2 horas só, e essas 1-2 horas nós perdemos todo esse momento de estar com Deus, de poder ouvir a voz dEle, de poder estar observando o que Ele tem para nós. Todas as vezes que nós vamos para o culto,
Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra de direção, uma palavra que vai nos levar a uma vida diferente. Todo dia nós temos oportunidade. Não é porque eu tenho 20 anos de cristã e que você tem um ano só, que você precisa mais que eu. Não, todos os dias nós temos que ouvir. Porque todos os dias nós erramos, ninguém é perfeito. Todos os dias nós estamos com nossos pensamentos longe da presença de Deus. E todos os dias nós temos que decidir amar a Deus. Todos os dias nós temos que decidir: hoje eu vou servir ao Senhor. Todos os dias você tem que tomar a decisão de querer caminhar correto. No trabalho, em qualquer lugar que você estiver, você vai ter que tomar a decisão. Porque o inimigo, ele vai sempre te fazer que nem ele fez com Eva, te oferecer um fruto bom. E você vai ter que tomar a decisão de não querer. Decidir não querer comer daquele fruto, de não querer experimentar daquilo, porque Deus tem um melhor para nós. Aparentemente parece ser bom, aparentemente parece ser maravilhoso, mas depois que nós comemos daquele fruto, aí as coisas começam a piorar. Eu trabalhei numa clínica de psiquiatria e eu ficava olhando aquelas pessoas que internavam. E eu falava assim: nossa, o inimigo, ele é muito astuto e ele é muito mau. Porque ele deixava aquelas pessoas completamente perturbadas, elas internavam, ficavam lá 1, 2 meses internada, ele largava ela lá e ela ficava lá naquela depressão, naquela tristeza, vendo coisas. E aí ele largava, acho que, né, porque o inimigo não fica lá, o diabo não fica na pessoa a vida toda. E ela ficava aprisionada dentro de uma clínica. Então Deus, Ele quer nos libertar de tudo isso. Não quer que nós venhamos viver uma prisão. Viver aprisionado nesse mundo. Viver aprisionado nos nossos desejos, nos nossos pensamentos. Viver aprisionado naquilo que nós queremos. Deus quer que nós sejamos livres. E todo dia nós vamos ter que decidir. Todo dia nós vamos ter que tomar a decisão de querer servir a Deus, de querer ser melhor, de querer ouvir a voz de Deus na nossa vida. De tomar as decisões certas. Às vezes, para a gente poder ganhar, a gente vai ter que perder. A gente vai ter que perder. Porque nós temos que perder para o mundo e ganhar em Deus. Não tem como ganhar do mundo e ganhar de Deus. Nós precisamos perder coisas, perder pessoas que aos nossos olhos parece que a gente vai morrer. Se a gente não ficar com a pessoa, se a gente não ter aquela pessoa, se a gente não conquistar aquilo que nós queremos. Eu lembro uma vez que a minha irmã, ela queria muito trabalhar num salão de beleza, que era dos artistas da Globo. Era o sonho dela. Ela sempre quis. E aí um dia ela conseguiu entrar lá, e ela não ficou muito tempo. Aí, lá o cabeleireiro queria que ela vestisse uma roupa mais decotada. E a minha irmã era uma pessoa muito, muito brava, muito séria. E aí ela disse que ela não ia, e ele mandou ela embora. Essa menina veio chorando. Ela chorou porque era o sonho da vida dela. Sabe quando você perde o seu sonho, que você conquista aquilo e você perde? Porque você tem que tomar decisões, você tem que decidir o que você quer para você. E aí ela chorou e foi aquela tristeza para ela, né? E depois Deus preparou um emprego para ela que não era na onde ela queria. Ela ganhava o triplo daquilo que ela ia ganhar naquele lugar. Então, às vezes, aos nossos olhos, parece que nós estamos perdendo. Mas Deus sempre tem um plano melhor para nós. Não permita que o seu passado, né, continue te julgando. Deus, Ele quer te dar uma nova vida e uma nova restauração. Deus, Ele não quer que você vive sendo julgado pelo que você já fez, pelo que você era. A partir do momento que você aceitou Jesus, a sua história começou a se escrever novamente. A partir de hoje você é uma nova pessoa. Por mais que cometa algumas caídas, que você erre, mas você pode continuar, e Deus, Ele vai te levar a crescer, a mudar, a transformar. Então, não deixe que o inimigo ele fique te julgando pelo que você foi, pelo que você fez, né? O passado é somente para você dar de exemplo, para as pessoas poderem ter uma vida mudada e transformada. Não faz mais parte da sua vida mais. Hoje você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Hoje Deus, Ele quer te dar umas vestes novas. Não precisamos nos esconder. Deus cuidará de tudo, providenciará o que precisamos. Para isso, precisamos entregar a direção da nossa vida para Ele.
entregar a nossa direção para Deus é muito difícil, porque nós sempre queremos estar no controle de tudo. Nós queremos estar no controle de todas as coisas, né? Nós queremos fazer, nós queremos ir. Então, entregar a nossa vida para Deus e entregar a direção da nossa vida para Deus é confiar nele. É você pisar em algo que você não está vendo. É você realmente entregar a sua vida por completo e deixar Deus dirigir a sua vida. Deixar Deus fazer da sua vida o que Ele acha que é melhor. Porque nós achamos que nós fazemos o que é certo, mas Deus, Ele tem um plano perfeito. Perfeito, que se nós confiarmos em Deus, a nossa vida vai ser realmente transformada e mudada. Conclusão, talvez alguém aqui esteja preso e não sabe como resolver. Deus, Ele quer te dar uma veste nova. E Ele vai recomeçar uma nova história. Vai iniciar uma história nova na sua vida. E para isso nós precisamos confiar em Deus, obedecer a Ele. E aquilo, porque Deus tem muito mais para nós. E os planos de Deus sempre foi ter um relacionamento conosco. Deus, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. E cada um de nós aqui é uma forma diferente. Às vezes Deus fala com você através de um louvor, às vezes Deus fala com você através de uma palavra, às vezes de uma ministração. Deus, Ele quer ter um relacionamento e Ele sabe como acessar. Se você não sabe como Deus fala com você, às vezes você fica confuso, os seus pensamentos é acelerado e você não consegue prestar atenção no que Deus tem para você. Ore ao Senhor, fala: Deus, me mostra a forma que eu consigo ter um relacionamento com o Senhor. Às vezes é no trabalho, às vezes você trabalhando, você consegue ver as mãos de Deus. Muitas vezes quando eu assistia filme com o Cássio, já faz tempo que a gente não assiste filme, ele sempre via Deus falar em alguma situação. Eu achava engraçado, que eu falava assim: nossa, eu não consigo ver dessa forma, né? Mas ele conseguia ver Deus falando daquele jeito. Ele falava assim: isso aqui dá uma pregação. Então Deus tem uma maneira de falar com cada um de nós. Às vezes o que o seu filho falou, às vezes alguma coisa que foi falada, às vezes no trânsito. De qualquer maneira, Deus, Ele vai se revelar a você da forma mais simples que for para você entender. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu não sei se você tem dúvidas no seu coração, mas uma coisa eu sei: Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus, Ele quer se revelar a nós de uma forma simples e perfeita. Eu não sei se você já teve experiências com o Senhor e nunca mais teve essas experiências. Deus, Ele quer todos os dias falar conosco, ministrar o nosso coração e se revelar a nós. Assim como Ele conversava com Adão, Ele quer conversar conosco também. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias, ter um relacionamento com Ele, orar a Ele. Não precisa ficar horas e horas orando. Fala com o Senhor no momento que você lembrar. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente esquece que existe um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Feche seus olhos.